Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET 3 de Química do ensino médio do terceiro ano. Atividade 1. De acordo com os textos acima, quais dos compostos abaixo podem ser classificados como álcoois? Justifique suas respostas. Temos o composto 1, composto 2, composto 3 e o composto 4. O primeiro passo, nós vamos separar tudo que é diferente de carbono e hidrogênio para vermos o que tem de diferente para sabermos qual é a função de cada composto. No composto 1, diferente de carbono e hidrogênio, temos aqui um oxigênio e um hidrogênio. Então, vamos separar ele. Quando tem um OH com uma ligação simples ligado a um carbono saturado, quer dizer que ele é uma função álcool. Então, esse composto aqui, ele é um álcool. E essa função aqui é a função álcool, e esse OH significa uma hidroxila. A hidroxila são compostos, a hidroxila ela faz parte do composto do álcool, e o álcool são compostos que possuem o grupo funcional com essa hidroxila, que é um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio ligado diretamente a um carbono saturado. O carbono saturado é o carbono que tem uma ligação simples. Aí ele é chamado carbono saturado. Composto 2. Diferente de carbono e hidrogênio, nós temos aqui esses elementos. O carbono ligando com o oxigênio, ligando com o hidrogênio. Esse carbono ligando com o oxigênio, dupla, carbono com ligação dupla com oxigênio, é chamado de carbonila. Quando o composto tem uma carbonila, é dado o nome de função aldeído. Então, o composto 2 se trata de um aldeído. No composto 3, diferente de carbono e hidrogênio, temos esse grupo, que aqui tem uma carbonila, carbono, ligação dupla com oxigênio. Aqui temos um oxigênio com hidrogênio, que é uma hidroxila, outra hidroxila, hidroxila, e aqui outra hidroxila. Lembrando que para ser hidroxila, a ligação do oxigênio para o carbono tem que ser uma ligação simples, ou seja, um traço só. Aqui temos outra hidroxila. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 hidroxila e uma carbonila. Nesse caso aqui, temos uma só carbonila e várias hidroxila, se tratando de um composto que tem uma parte sendo álcool e outra pertencendo ao aldeído. No composto 4, o que é diferente de carbono e oxigênio, temos aqui esse grupo. O carbono ligado com o oxigênio, carbono ligado dupla com oxigênio e um oxigênio ligado com hidrogênio. O carbono ligado dupla com oxigênio, esse aqui é a carbonila. Toda vez que tiver um carbono com ligação dupla para oxigênio, é chamado carbonila. E quando tiver um oxigênio com hidrogênio com ligação simples para carbono, é chamado de hidroxila. Quando tem essa carbonila e essa hidroxila, todos juntos formando essa forma,
temos a função de um ácido carboxílico. Então, o composto 4 é um ácido carboxílico. Na atividade, pede para justificar a sua resposta. Eu vou copiar aqui uma justificativa que álcool é igual compostos que possuem como grupo funcional a hidroxila. A hidroxila é OH, ligada diretamente a um carbono saturado. Nessa atividade 1, temos então apenas o composto 1 como um álcool. Atividade 2. De acordo com a IUPAC, o nome do composto de fórmula, temos aqui a fórmula do determinado composto. E está pedindo para poder determinar o nome desse composto. Temos aqui as opções A, B, C, D e E. O primeiro passo é a gente determinar onde é a cadeia principal. Vamos analisar aqui onde é que tem elementos químicos diferentes de carbono e hidrogênio. Aqui temos a cadeia carbônica do composto e temos aqui, já percebemos que aqui tem oxigênio e hidrogênio junto. Como na questão anterior, quando temos um átomo de oxigênio e hidrogênio com uma ligação simples ligando a um carbono, ou seja, um carbono saturado com essa ligação simples, esse dará o nome de hidroxila. Essa hidroxila ela tem que estar presente na menor numeração possível da cadeia principal. Então, se nós começarmos a numerar daqui para lá, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode vir, se for aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se for daqui para lá, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, percebemos que a cadeia principal tem que haver o maior número de átomos de carbono. Então, a cadeia principal ela estará aqui, pois terá a maior quantidade de átomos de carbono. A numeração, devemos iniciar a numeração de onde a hidroxila fique com a menor numeração possível. Se nós começarmos a numerar o composto daqui, ficará 1, 2, 3, 4, 5, 6. A hidroxila ficará no carbono 6. Se a gente começar a numerar o carbono daqui, 1, 2, então a hidroxila ficará no carbono 2. Então, a numeração correta, vamos colocar daqui, sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando temos 7 carbonos, então o nome será hept. Como só tem ligação simples de um carbono para o outro, nós acrescentamos aqui o AN. O AN indica ligação simples. No carbono 2, nós temos aqui a hidroxila. Se é uma hidroxila no carbono 2, ela é uma função álcool.
então nós vamos dar a terminação de -ol. Então, vamos acrescentar aqui -ol, indicando que esse composto é um álcool. Então, vai ficar heptan 2-ol. Não vou colocar aqui 2-álcool, e sim -ol, só o final de álcool. Está sobrando aqui esse radical, essa ramificação CH3. Essa ramificação CH3, ela é chamada de metil. Esse metil está no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu coloco ele aqui, ó, 5 hífen metil hífen. Então, o nome desse composto é 5-metil heptan 2-ol. Vamos ver onde está. A não é, B não é, C não é, D não é. Opção correta, letra E. 5-metil heptan 2-ol. A opção correta vai ser a letra E. Atividade 3. Dê a nomenclatura oficial e o PAC para os seguintes compostos. Composto A, B, C e composto D. No composto A, nós vamos separar os elementos químicos diferentes de carbono e hidrogênio. Percebemos aqui os grupos diferentes, OH, OH e OH. Esses grupos que são diferentes aqui, eles são chamados de hidroxila. Cada hidroxila, para ser denominado hidroxila, ela deve estar ligado a um carbono saturado. Carbono saturado é aquele carbono que apresenta apenas uma ligação simples. Aqui temos uma ligação simples, ligação simples, ligação simples. A cadeia principal apresenta 3 átomos de carbono, 3 átomos de carbono, então vai ser o nome prop. Prop. Como tem somente ligação simples, então vai ser an. Ligação simples, an. Propano, 3. Agora nós vamos numerar esses carbonos. Tanto faz da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vamos ter o mesmo resultado. Vamos colocar aqui 1, 2, 3. No carbono 1, nós temos uma hidroxila, no carbono 2, uma outra hidroxila, e no carbono 3, uma outra hidroxila. Então, temos 1,2,3. Temos 3 hidroxila. Quando tem 3 hidroxila, daremos o nome tri do nome 3. Iol, porque é um álcool. Então, o nome do composto A é propano 1,2,3 triol. Composto B. Temos 2. Temos 2 carbonos na cadeia carbônica principal. E temos 2 hidroxilas. 2 hidroxilas. Como temos só 2 carbonos, carbono 1, carbono 2. Então, vai ser o etano, porque é só ligação simples. E no carbono 1 e no carbono 2, temos as hidroxilas. Então, hífen 1,2. Como é só 2 hidroxila, então vai ser di. Então, diol. Se fosse só uma hidroxila, seria só ol e não diol. Diol para 2 e triol para 3. Composto C. Temos aqui a cadeia principal. Vamos escolher a maior sequência de átomos de carbono. Posso escolher daqui para cá ou daqui para cá. Então, vamos pegar de forma linear.
Então vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3. Tanto faz da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Se for da esquerda para a direita, vai ficar 1, 2, 3. Daqui para lá vai ficar 1, 2, 3. Então, vou numerar aqui, ó, 1, 2, 3. Tem aqui uma hidroxila e tem aqui um radical, essa ramificação que é o metil. Quando tem 3 carbonos na cadeia principal, o nome do composto é o prop. Ligação simples de um carbono para outro, então, an. O primeiro nome, o prefixo aqui, vai ser o radical. Então, no carbono 2, eu tenho um metil. Então, eu vou colocar 2-metil. E agora, no final, eu vou colocar a identificação da hidroxila. A hidroxila está no carbono 2. Então, eu vou colocar 2-ol. E aí não precisa colocar diol ou triol, pois é só uma hidroxila. Composto D. Vou identificar a cadeia carbônica principal no composto D. É a maior sequência de átomos de carbono. E identifico aqui a hidroxila. A hidroxila OH. E aqui temos 1, 2, 3 carbonos. Quando tem 3 carbonos, é o prop. Ligação simples de carbono para carbono. Eu coloco an. Não tem nenhum radical, eu tenho apenas a hidroxila, então não vou colocar nenhuma outra palavra aqui antes. Então, vou colocar a identificação apenas da hidroxila. A hidroxila está no carbono aqui, ó, 1, 2. Está no carbono 2. Então, 2-ol. Ol de álcool. Então, o nome do composto D é o propan-2-ol. Atividade 4. Retorne ao texto 2 e responda: o etanol é um combustível ecologicamente correto? Construa um parágrafo justificando os seus argumentos. Eu fiz um simples argumento colocando o meu ponto de vista. Vocês poderão colocar o ponto de vista de vocês com base no texto 2. O texto 2 é anterior a essa atividade da semana 1. Eu coloquei: o etanol é um combustível ecologicamente correto? Não. Na produção do álcool, muitos átomos de carbono são lançados na atmosfera através de indústrias, fertilizantes, máquinas agrícolas e transporte. Devido ao espaço aqui da folha ser pequeno, eu não acrescentei mais. Mas cada um desses aqui está explicando lá no texto 2. Vocês podem anotar no caderno ou podem fazer a letra menor, colocando mais detalhes sobre essa situação. Eu fiz uma observação que o álcool agride o meio ambiente menos que a gasolina. Se vocês colocarem um pouco de álcool numa tigela e um pouco de gasolina em uma outra tigela e colocar fogo nos dois, vocês vão perceber que a gasolina ela vai soltar uma fumaça preta, uma fumaça bem preta, enquanto o álcool, a fumaça dele a gente quase nem percebe. Quando finalizar toda a queima, a tigela que queimou o álcool, ela fica toda limpinha por dentro, enquanto a tigela que queimou a gasolina, ela fica toda preta por dentro, indicando que a quantidade de substâncias que tem carbono é mais do que a do álcool. E uma das substâncias que é emitida para a atmosfera, que a gasolina emite em maior quantidade que o álcool, é o monóxido de carbono e o gás carbônico. Atividade 5.
O texto 1 trata da ação do álcool 70% contra a Covid-19. Justifique esta ação levando em consideração a estrutura química dos álcoois. Aqui está a fórmula estrutural do álcool. O álcool e o etanol é o mesmo nome. Aqui temos a fórmula estrutural do álcool e aqui esse OH é uma hidroxila. Essa hidroxila, para ela ser hidroxila, ela tem que estar ligada a um carbono saturado. O carbono saturado é quando a ligação é simples. Nesse caso, um traço representa uma ligação simples. Como tem dois carbonos, então vai ser denominado o nome et. An, porque a ligação simples, e ol, porque se trata de um álcool. Então, etanol é um álcool. Essa propriedade, esse grupo aqui, o OH, essa hidroxila, ela é polar. Essa outra extremidade aqui, ela é apolar. Eu fiz aqui um resumo pequenininho, devido ao espaço da folha. Essa parte apolar do álcool, ela interage com a parte lipídica do vírus, causando a morte do vírus. Então, o vírus, ele tem uma camada de gordura, de óleo, de gordura mesmo, que protege o material genético. E essa parte apolar do álcool, do etanol, vai destruir essa camada de lipídio do vírus que vai causar a morte do vírus. Essa hidroxila, que é esse OH, ela é polar. Esse grupo polar do álcool, ela interage com a água. Por isso que o álcool, ele mistura bem com a água, porque ele tem uma propriedade apolar e outra polar. Tenho aqui uma outra observação. O álcool 70 tem a quantidade exata de água para ocorrer a morte do vírus. Ou seja, se o álcool fosse 100%, então rapidamente o álcool ia sumir na pele. A pessoa ia passar o álcool e rapidamente ele ia desaparecer. Ou seja, ele ia evaporar muito rápido e o álcool não ia ficar o tempo suficiente em contato com a pele para matar o vírus. Então, é acrescentado uma quantidade de água para que essa água fique na pele junto com o álcool, fazendo com que o vírus morra. Então, a água vai permanecer junto com o álcool na pele, fazendo com que o vírus morra. A OMS determina que o álcool seja 70%, pois é a melhor quantidade de álcool junto com água para acontecer a morte do vírus. Melhor, vocês vão analisar o texto 1 para melhor entender a questão aqui de número 5. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até em breve. Continue assistindo os vídeos e podem acrescentar outras informações que achar interessante. É só dar uma lida no texto 1, na página anterior a esta atividade.